Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem fala é a Bea Alves, aqui do canal Bea Alves Artesanatos Manuais. Eu tenho um convite maravilhoso pra fazer pra vocês. Bora fazer arte? E bora fazer arte, gente, bora fazer este suplá maravilhoso que é o suplá tulipas. Sim, gente, eu vou trazer pra vocês a videoaula desse suplá do jeitinho que eu faço, tá bom? Muitas meninas me perguntaram como é que fica retinho assim, tá? Como é que o espacinho fica bem pequenininho, tá? Que elas fazem, a pizzazinha delas fica muito grande. E com isso também eu vou trazer o raio-x da peça com vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Tem muitas e muitas aulas por aí do suplá tulipas, tá bom? E eu vou trazer aqui pra vocês o meu jeitinho de fazer, tá ok? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e bora lá pra videoaula. Então, meus amores, vamos iniciar a nossa base. Eu vou iniciar com vocês do jeitinho que eu faço, tá? Tem algumas diferenças do que as outras meninas fazem aí, meu jeito de começar e tal, mas vamos lá. Gente, isso aqui é um barbante cru, tá? Ele é da Cia Têxtil, tá bom? E a gente vai usar, não vai usar muito dele não. Eu vou soltar um pouquinho dele aqui pra ficar melhor. Se tiver algum barulho aí, gente, vocês me perdoem, mas vocês sabem como é que é a minha rua. Vamos lá. Vou pegar a pontinha aqui. Gente, tem muita gente que faz o anel mágico assim, né? E puxa por aqui. Eu não faço assim, não. Eu não consigo, tá? Então, aqui, ó, eu vou usar aqui uma agulha 3,5 milímetros e tesoura. Por enquanto, vamos fazer só a base do nosso suplá. Eu faço o meu anel mágico assim. Prendo aqui com o dedão. Dou uma voltinha, seguro, viu? De novo, prendo aqui com o dedão, dou uma voltinha no dedo indicador e seguro aqui. Esse é o meu anel mágico. Aqui eu ajusto, bem aqui, ó. Aqui eu ajusto, se eu quero ele maior, pra me trabalhar mais, ele solta, ou menor. E aqui eu prendi. Daqui eu puxo cá pro meu dedo cá em cima, tá vendo? E eu ajusto aqui de novo, ó. E esse pedaço tá aqui. Esse pedaço é o que a gente vai usar pra fazer o arremate depois. Puxo, enfio, ó, não sei se tá focando, peraí. Enfio a agulha, enfio a agulha aqui dentro e puxo o meu fio pra cima. De novo. Tô com o anel mágico, enfio a agulha dentro do anel mágico e puxo o meu fio pra dentro do anel. Aqui eu já começo uma, duas, três correntinhas pra dar o meu ponto de base, uma correntinha de separação. Entenderam? De novo. Enfiei a agulha no anel mágico, puxei o ponto, puxei aqui uma laçada, já viro e puxo uma correntinha. Duas correntinhas, três correntinhas para dar o meu ponto. Uma correntinha de separação. Aqui dentro eu vou colocar mais 11 pontos altos. Então, uma correntinha, como que faz ponto alto? Uma laçada na agulha, entra no anel mágico, puxa a laçada, tiro dois, uma correntinha, laçada na agulha, puxo, tiro dois, uma correntinha de separação. Então, contando com as nossas três correntinhas, nós já temos 4 pontos altos. Vamos fazer mais 11 aqui.
Então, 5, 6, 7, uma correntinha, 8, uma correntinha, 9, uma correntinha, eu venho aqui ajustando, ó. Ó. Viu? É só puxar que ele ajusta. 10, uma correntinha, 11, uma correntinha, 12 e uma correntinha de separação. Vamos ver se deu certinho? 3 correntinhas de base formando um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? Agora, nós vamos fechar. Vamos puxar tudo. Segura aqui no centro, para o seu ponto não ficar torto. E puxa. Pronto. Ficou um miolinho bem fechadinho. Aqui, nós temos 3 correntinhas, certo? 1, 2, 3, 4, que é a de separação. Nós vamos contar de baixo 1, 2 e 3. Viram aqui, ó. Pezinho aqui, ó. No pezinho aqui tem 1, 2, 3. Na terceira, a gente vai introduzir aqui, ó, nessas 2 argolinhas. Eu gosto de introduzir nas 2 argolinhas, ó. Porque ela vai pegar bem dentro do ponto, ó. Se você pegar só nessa de fora aqui, ele vai dar um buraco, tá vendo? Então, você introduz aqui a agulha nas 2 correntinhas, você vai laçar o fio lá atrás, puxar, dar uma ajustadinha para os dois ficar mais ou menos do mesmo tamanho e puxar o ponto, um ponto baixíssimo. E agora, como é que eu vou subir no meu ponto aqui? Eu não subo 3 correntinhas, tá? Eu faço o falso ponto alto. Eu vou subir o meu ponto até uma altura média, tá vendo? Mais ou menos isso aqui. Gente, dá mais ou menos um dedinho, ó. Se você for olhar, dá mais ou menos um dedo que você puxou pra cima. Eu vou torcer a minha agulha para trás, vou introduzir a minha agulha no ponto, vou puxar lá atrás, e aí eu tenho 3 laçadas na agulha. Eu vou puxar uma e vou puxar mais uma. Entenderam? Vou fazer de novo aqui com vocês. Se vocês acharem mais confortável, tem como diminuir, tá? A velocidade do vídeo ou aumentar, viu, gente? Vamos aqui, a gente parou aqui, certo? Você vai subir o seu ponto, ó, ele vem todo puxado aqui, ó. Se você puxar, ó, ele vem todo. Então, ó, você vai puxar o seu ponto mais ou menos na altura de um dedo, que é mais ou menos a altura do meu ponto aqui. Mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Vai ficar com essa argola. Vai torcer a agulha atrás dele. Aí, você fica com 2 argolinhas, viu? Vai introduzir aqui, bem naquelas 2 argolinhas que você fechou, ó. Introduzir. Vai puxar. Você vai estar com 3 argolinhas. Você vai puxar as 2 primeiras e fechar os 2 últimos. Aqui você tem um ponto alto, um falso ponto alto. Vai dar a laçada, introduzir no mesmo lugar o segundo ponto alto. Essa carreira agora será somente de aumentos, tá bom? Aí, você vai dar uma correntinha, vai pular a correntinha de base e vai pro próximo ponto alto.
Gente, é muito fácil porque o ponto alto, ele já tem aqui o seu buraquinho, ó. Então, é fácil, você dá uma laçada na agulha, simplesmente roda a agulha pra trás e puxa o ponto. Vem pra frente e introduz a agulha. E faz um ponto alto, tira 2, depois tira 2. Roda a agulha pra trás, puxa o fio, introduz no mesmo lugar. Às vezes fica difícil de puxar, gente, mas é só ir com jeitinho, ó. Um ponto alto, que puxa 2, depois puxa 2. Uma correntinha. Roda a agulha pra trás. Vem cá no espacinho, olha aqui pra vocês verem como que fica o buraquinho certinho, tá vendo? Introduz, pega as duas laçadinhas, aqui ó. Tiro 2, tiro 2. Não apertem muito o ponto, tá? Pra poder não ficar muito apertado. E assim eu vou seguir fazendo aqui pela carreira toda e volto com vocês. Então, meus amores, vamos lá. Eu fechei aqui a minha carreira todinha, tá vendo como que ela fica bem certinha, bem fechadinha. Agora, gente, eu vou dar aqui a última correntinha. Foi só repetição, tá? 2 pontos juntos em cima do ponto de base, que é esse aqui, tá? Agora é normal, tá vendo aquele buraquinho que todos os pontos dão? Esse daqui também dá, ó. Você vai introduzir nessa primeira perninha que vai aparecer aqui e vai lá atrás buscar o seu fio e puxar. Aqui, ó. Viu? Do mesmo jeito, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, de novo. Ó, aquele mesmo buraquinho que dá nos outros pontos, esse daqui também dá, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha, você vai introduzir a agulha e vai puxar lá atrás. Ajusta sempre os dois pra estar do mesmo tamanho e você puxa. Tá vendo? Olha aqui pra vocês verem os espacinhos. Vou fazer a mesma coisa. Vou subir o meu fio, mais ou menos a altura de um dedo. Vou, de novo, virar ele pra trás. Introduzir ele no mesmo lugar. Vou puxar a laçada. Tira 2, tira 2. Temos novamente um ponto alto aqui, um falso ponto alto. Vou laçar a agulha, vou no próximo ponto, que todos os nossos aumentos serão no último ponto da carreira, tá bom? Vou na última, puxo a laçada lá de dentro, fiz o ponto alto falso, viro, puxo o fio lá atrás da laçada, introduzo aqui nas duas argolinhas, puxo meu fio, tiro 2, tiro 2. Laçada de novo, gente. Olha aqui, eu seguro assim, eu não sei como é que vocês seguram, tá? Mas, do jeito que você segurar, você torce a agulha lá pra trás, se virar a agulha pra trás, levanta ela pra frente, puxa, introduz novamente no ponto alto, puxa 2 laçadas. Tira 2, tira 2. Correntinha de separação, vamos primeiro. Aqui a gente não vai fazer 2, tá? A gente vai fazer um só. Um ponto alto. Puxo meu fio. No último aqui, tá vendo que tem um espacinho? Nesse último a gente vai fazer 2. Deixa eu puxar mais fio aqui. E aqui, 2. Correntinha de separação. Tá vendo? Olha aqui como é que fica. Olha lá pra vocês verem. Já dá pra vocês verem se formando as fatiazinhas de pizza. Essa é uma base muito fácil, muito usada. Ela é usada para vários e vários e vários modelos de suplá, tá, gente?
O mais conhecido aí, suplá tulipas, mas tem suplá conchas, tem muito suplá que usa ela. Tá bom? Então, vamos lá de novo. Vou fazer mais isso aqui com vocês. Laçou para trás, introduziu aqui nas duas correntinhas, tá vendo? Nas duas laçadinhas do ponto, aqui, ó. Duas laçadinhas do ponto, é hora que não foca, gente. Olha aqui, ó, as duas laçadinhas do ponto, puxou, tira um, puxou lá atrás de novo, ó, dois, puxou, vai introduzir no mesmo, tá? Aqui, ó, o buraquinho, o crochê é como se fosse um gabarito, ele mesmo já te dá onde que você precisa de ponta, aqui, ó. Ó, o buraquinho. Dois, uma correntinha, pula pro próximo espacinho. Eu vou completar a minha carreira aqui com vocês, tá? Vou completar a minha carreira aqui e eu já volto aqui com vocês com a carreira toda finalizada. Esse suplá eu vou fazer aqui todas as carreiras aqui juntinho com vocês para não ter erro, tá bom? Voltei aqui com vocês na nossa última fatiazinha, tá ficando assim. E aqui eu vou dar uma correntinha. Vou voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você está focando. Aqui, ó, bem na cabecinha do ponto aqui. Eu vou puxar essa argolinha. Vou lá atrás, vou puxar. Olha, essa linhazinha aqui, ó. Aqui atrás não pode ficar. Então, você vai ajustar até ficar bem justinho, tá vendo? Os dois estão da mesma altura. Então, você puxa pra dentro. É sempre bom, gente, vocês pegarem uma agulha com um gancho que puxa bem o fio, tá vendo? Esse fio aqui, ele se adapta bem à agulha 3,5, por isso que eu estou usando ela. Então, nós vamos subir de novo, mais ou menos a altura de um dedo. Fazer aquela nossa torcidinha lá pra trás, introduzir no mesmo lugar, puxar três argolinhas. Então, a gente puxa dois, puxa mais dois, e a gente tem o nosso ponto alto. E aí, a gente vai vir aqui e vai puxar novamente, ó. Terminei o ponto alto, vou puxar a argolinha lá atrás, introduzir aqui, tira dois. No próximo. Aqui a gente não vai ter aumento aqui no meio, a gente vai fazer aumento no último, tá vendo? Então, na primeira carreira a gente tinha um ponto alto, na segunda a gente ficou com 2, na terceira a gente ficou com 3. Agora nós vamos ficar com 4. Então, a gente tem 1, 2, e no último aqui, que é o terceiro ponto, nós vamos fazer 2. Então, ó, 1, 2. Tá vendo? Ficamos com 4 pontos altos na carreira. Uma correntinha. Se o de vocês não der com uma correntinha, gente, vocês podem fazer com duas, tá? O meu com uma correntinha, ele fica super bom, tá? Então, ó, puxa. Laçou. Puxou aqui. 2. E no último ponto, ó, 1 e 2. Uma correntinha, já pula pro próximo. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto, de novo, mais um ponto alto, porque é a carreira, o último ponto tem aumento, tá bom? Então, vou fazer aqui mais essa carreira, vou fazer mais um aqui com vocês, ó. Primeiro, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro,
um no dentro dele mesmo aqui, mais um ponto alto e uma correntinha e vamos pro próximo. Eu vou fazer aqui toda a minha carreira e vou voltar aqui com vocês, tá bom? Então, meus amores, voltamos aqui. E aqui, gente, nós já temos a metade, praticamente, né? Vamos iniciar a metade do nosso supã. Então, nessa nossa base aqui, se você quiser fechar aqui, já dá pra você fazer um porta-copos, tá bom? Mesma dica, mesma coisa. Aqui, ó, pôr uma correntinha. Aqui já dá pra fechar e fazer o acabamento que eu vou iniciar quando eu fizer a última carreira, que são 10, aqui pra poder fazer um porta-copos. Vai ficar um tamanho muito bom. Tá vendo? Aqui ainda vai as tulipinhas, então ele vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, né? Com as tulipinhas. Então, última correntinha aqui. Vou introduzir lá naquela argolinha que eu falei com vocês. Vou puxar o fio lá atrás. Vou ajustar ele aqui, para que os dois fiquem do mesmo tamanho e puxo. Vou puxar de novo, virar lá para trás, introduzir aqui na mesma argolinha e puxar. E vai dar, puxa uma argolinha, eita, deu errado. Se acontecer isso com vocês também, vocês voltem, tá? Vamos lá de novo. Virou, puxou, ó, duas. Não deixem muito alto, gente, porque senão essa parte de cima aqui vai ficar muito frouxa, tá? Por isso que eu falo a altura de um dedo, que se vocês deixarem essa parte de cima aqui vai ficar muito frouxa, vai ficar desproporcional, tá? Então, vamos lá de novo. Próximo ponto, um ponto alto. Passou, introduziu no terceiro ponto, mais um ponto alto. Na carreira anterior, a gente ficou com 4, aqui a gente vai ficar com 5. Vai laçar e vai vir aqui no último ponto, um ponto alto. Laçou de novo, um ponto alto no mesmo lugar. 2 pontos altos. Ficamos com 5. Uma correntinha, próxima fatiazinha. Então, ó, bem no buraquinho aqui do ponto, vamos fazer um ponto alto. Segunda, um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. No quarto e último ponto aqui dessa fatiazinha, a gente vai fazer um ponto alto, vai laçar de novo no mesmo lugar e a gente vai fazer mais um ponto alto, uma correntinha. Viu, gente? Não tem muita dificuldade. De novo. Um ponto alto, um ponto alto, no próximo um ponto alto, no último 2 pontos altos, ó, uma correntinha, tá vendo? E assim a gente vai seguindo. Mais uma aqui com vocês, ó, um ponto alto, de novo, um ponto alto, de novo, um ponto alto, de novo, um ponto alto. Tá vendo, gente, que a gente vai fazendo com leveza, não precisa apertar muito, olha. Você coloca, ele se ajeita, não precisa ficar apertando muitos pontos, olha aqui a fatia. Entendeu? Ele não vai ficar, a hora que você fechar aqui, ó, ele não vai ficar espiral, tá? Porque não é uma base espiral, né? Tem muita gente reclamando que vai fazer e que a base fica meio repuxada pro lado. Então, olha aqui pra vocês verem.
É tudo questão desse primeiro ponto aqui, ó. Se você deixar ele muito repuxado, ele vai ficar meio espiralado. E aqui, você vê, ó, ele fica igualzinho os outros pontos, tá bom? Então, vamos lá para fechar mais essa carreira e voltar com a nossa sexta carreira aqui com vocês. Voltamos aqui, gente, com vocês aqui na última fatiazinha de novo. Vamos fazer uma correntinha, introduzir lá naquela argolinha, puxar o fio, ajustar para os dois ficarem do mesmo tamanho e puxar. Não precisa fazer força, tá, gente? Não precisa ficar fazendo força, porque senão se eu chegar aqui no último, seu ponto repuxa, tá bom? Então, vamos lá de novo para fazer o nosso falso ponto alto. Puxei mais ou menos a altura de um dedo. Torci, fiquei com 2 na agulha. Introduzi lá naquela argolinha. Puxei, fiquei com 3. Então, puxa 2. Puxa 2. Tô aqui com o meu ponto alto. De novo, aqui no segundo ponto, um ponto alto. Nessa carreira, a gente vai ficar com 6 pontos altos. No terceiro ponto, puxei, tira 2, 3 pontos altos. No quarto, tira 2, 4 pontos altos. No quinto, tira 2, puxa 2, 5. Volto aqui no mesmo ponto de base e vou fazer o sexto ponto alto. Uma correntinha. Voltando aqui. Então, no primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, gente, pega nas 2 argolinhas. Se você pegar só na primeira, vai dar um buraco, tá? Então, você pega nas 2, um ponto alto. Laçada, de novo, ó, um ponto alto. 3, cada um no ponto. O quarto no próximo ponto. E no último, que é o quinto ponto, nós vamos fazer um ponto, 2 pontos. Às vezes parece aqui pra vocês que eu tô apertando muito porque eu tô fazendo devagar pra ensinar vocês, mas não tô, tá? Deixa sua mão bem soltinha, seu fio, ó, de livre acesso aqui, tá? Não prende pra poder não ficar repuxado, porque senão, ao invés dele ficar assim, ele vai retorcer pra cima assim, ó. Ele vai ficar assim. Aí, você não vai tá fazendo um suplá, você vai tá fazendo uma cumbuca, né? Uma touca, tá? Então, não puxem. Aí, nós vamos aqui de novo. Fiz a correntinha, laçada na agulha. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. Um ponto alto no quarto, um ponto alto no quinto. Laço a agulha, volto no quinto ponto alto, puxo, faço mais um ponto alto, ficando assim com 6, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Mais um aqui com vocês. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. No quarto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. Lacei, voltei no mesmo buraquinho e vou fazer mais um ponto alto, uma correntinha de separação. Beleza? Vou fazer aqui os meus próximos e volto com vocês. Voltei aqui com vocês, gente, com a nossa sexta carreira finalizada. Já fiz aqui a minha correntinha, vou introduzir a agulha,
nessa argolinha, vou puxar, vou prender o fio e vou puxar até não ter nenhuma linhazinha aqui de espaço, 2 pontos do mesmo tamanho, puxo e fecho, tá? Gente, eu fiz essa videoaula, tô fazendo essa videoaula por quê? Porque assim como eu, tem muita gente que tem uma dificuldade de fazer com 2 correntinhas. Quase todos os meus trabalhos eu não consigo fazer com 2 correntinhas, porque ele embabada, tá? E aí, eu acho que com uma correntinha fica melhor, o espaçamento fica bom e fica mais firme pra mim, tá? Mas se você vê que ele está emborcando pra cima, tá virando uma touquinha, coloca 2 correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. A nossa 7ª carreira. Vamos puxar o ponto. Vamos, ó, até mais ou menos a altura de um dedo. Rodei, introduzi no mesmo lugarzinho que eu fechei, o ponto baixo, baixíssimo, aliás. Puxo 2, 2. Tá bom? Próximo ponto. Um ponto alto. Próximo ponto. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, vamos fazer um ponto alto, voltei, mesmo buraquinho aqui do ponto, mais um ponto alto. Temos um aumento. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E estamos aqui, gente, na nossa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos na nossa 7ª carreira, tá bom? Uma correntinha novamente. Primeiro ponto, um ponto alto. Segundo, um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. Quarto, um ponto alto. Quinta, um ponto alto. Sexto ponto, um ponto alto. Laço, volto no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, ficando assim com 7. Uma correntinha, um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 4 ponto alto, próximo, quinto ponto alto, próximo, sexto ponto alto, lacei, voltei no mesmo ponto, mais um ponto alto, uma correntinha. Viu, gente, como não é difícil? É a mesma coisa, a mesma repetição, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreira e vou voltar com vocês. Tentem, gente, fazer o ponto o mais padronizado possível, tá? Se você folgou nas carreiras, nas primeiras carreiras, folga nas últimas também. Se você não folgou, se você manteve um apertado, mantenha apertado em todas. Porque se você folgar só na última, vai dar problema. Por isso que a gente tenta, ó, a gente tenta fazer aqui, ó, um padrão aqui, ó. Tá vendo? Mesma altura, introduz mesma altura, ó. Aqui, ó, os 2 pontinhos, mesma altura, pronto. E aí, a gente tem um ponto, tá bom? Eu vou fazer aqui e volto com vocês. Voltei aqui com vocês, gente, na última fatiazinha, olha pra vocês verem como que fica. Tá vendo como que tá ficando? Vou fazer uma correntinha de separação, vou aqui no meu primeiro espacinho, vou levar lá pra trás e vou puxar. Os pontinhos aqui, ó, na mesma altura,
E aí eu puxo. Agora, nós vamos para a 8ª carreira, gente. Vamos puxar de novo aqui, naquela altura. Se você ver que puxou demais, gente, puxa aqui, ó. Que você ajusta ele, tá? Vamos fazer a nossa voltinha. E aqui a gente vai puxar 2 e mais 2 e já temos o nosso ponto alto, tá bom? E vamos aqui no próximo. Um ponto alto, próximo, um ponto alto, próximo, um ponto alto, próximo, um ponto alto, próximo, um ponto alto, e aqui no último, um ponto alto, volto no mesmo lugar, 2 pontos altos, correntinha. Agora, nós vamos aqui pro segundo espacinho. Vamos laçar no primeiro, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, no quarto, um ponto alto, no quinto, um ponto alto, no sexto, um ponto alto, no sétimo, um ponto alto, lacei e voltei no mesmo lugar, mais um ponto alto, uma correntinha de separação. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, estamos na 8ª carreira. De novo, primeiro ponto, um ponto alto. Não esqueça de fazer a correntinha de separação. Segundo ponto, um ponto alto. Terceiro ponto, um ponto alto. Quarto ponto, um ponto alto. No quinto, um ponto alto. No sexto, um ponto alto. No sétimo, um ponto alto, laçou, entra no mesmo espacinho, mais um ponto alto, uma correntinha de separação. Lembrando que você pode fazer essa base da cor que você quiser, tá, gente? Não necessariamente precisa ser no cru, não, mas o cru, como a minha mesa é escura, ele destaca mais pra vocês aqui na videoaula, tá bom? Então, eu vou fazer toda essa 8ª carreira aqui e já volto com vocês. Voltei aqui com vocês, gente, já fiz aqui a minha correntinha de separação e vamos lá. De novo, peguei aqui, ó, na argolinha do... Eita, passou tudo junto, não. Na argolinha aqui do primeiro ponto, puxei lá atrás, ó. Você só segura o fio, ó. Você não puxa, você só segura o fio. Ficou todos os dois do mesmo tamanho. Não deixa linhazinha aqui atrás, ó, parecer um cordãozinho aqui. Todos os dois tem que estar bem juntinho. Puxa. Tá vendo? Porque aí o espacinho vai ficar do tamanho dos outros. De novo, meu falso ponto alto. Ó. 2 e 2. Vamos lá. Segundo ponto, um ponto alto. Terceiro, um ponto alto. Quarto, um ponto alto. Quinto, um ponto alto. Sexto, um ponto alto. Sétimo, um ponto alto. Oitavo, um ponto alto. Voltou no mesmo ponto, faz mais um ponto alto, ficando assim com 9.
estamos chegando na nossa, estamos executando a nossa penúltima carreira, tá? Fiz a minha correntinha de separação, laço meu fio na agulha, primeiro ponto, um ponto alto, segundo, ó, mesma altura, laçou, mesma altura, laçou, segundo ponto alto. Terceiro ponto alto, quarto ponto alto. Deixa eu puxar meu fio aqui. Ele é muito facinho, gente. Depois vocês vão ver, vocês vão pegar gosto pra fazer, vocês vão fazer muito dessa base. Dá pra fazer vários e vários outros tipos de suplá. Depois eu vou trazer pra vocês aqui mais um modelinho que é facinho, facinho, facinho. Com essa mesma base, tá bom? Agora, você vai fazer de novo a laçada, um ponto alto, ó, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, um ponto alto, no sétimo, um ponto alto, no oitavo, um ponto alto, no último, né, oitavo mais um ponto alto, ficando assim com 9 pontos altos. Nós temos aqui nessa carreira 9 pontos altos. Fez a correntinha, de novo, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto, no quarto, um ponto alto, no quinto, um ponto alto, no sexto, um ponto alto, no sétimo, um ponto alto, no oitavo, um ponto alto, voltou de novo no mesmo ponto, mais um ponto alto, fazendo assim um nono ponto alto, tá vendo? Então, vou voltar aqui com vocês pra gente fazer a nossa última carreira, tá bom? Vou terminar essa nona carreira e volto pra gente fazer a última. Voltei aqui com vocês no último, tá? Bora lá prender de novo. Puxei. Ó. Ajustei bem aqui. Tá vendo? Ó, ajustei bem. Todos dois do mesmo tamanho. Puxa. Vamos para a última carreira. Levantei minha argolinha. Puxei, vim no mesmo buraquinho. Puxei lá atrás. Desmanchou? Volta. De novo. Parece que vai dar sempre tudo errado, mas vai dar certo. Ó. Puxa. Vou lá atrás e puxo. De novo. Ó, puxa, puxa. Gente, uma coisa que eu falo com vocês, não precisam usar a mesma agulha que eu, tá? Tem gente que não se adapta com essa agulha, tá? Tem gente que usa agulha soft, agulha clover, sabe? Agulha de cabo de bambu, tá? Agulha a qual vocês se sentirem confortáveis. Eu me sinto super confortável com essa daqui, tá? E eu uso a numeração 3,5. Se você tiver um ponto muito, muito, muito apertado, você pode usar a agulha número 4. Se você tiver um ponto muito, muito frouxo, use a número 3, tá bom? Porque se você tiver um ponto muito frouxo, sua base vai ficar muito grande. Se você tiver um ponto muito apertado, sua base vai ficar muito pequena, tá bom? Eu uso a 3,5 e dá super certo pra mim. Vamos lá de novo aqui, segundo ponto. Um ponto alto. Terceiro ponto. Um ponto alto. Quarto ponto, um ponto alto. Quinto ponto, um ponto alto. Sexto ponto, um ponto alto. Sétimo ponto, um ponto alto. Oitavo ponto, um
ponto alto, nono ponto, um ponto alto, lacei, voltei no mesmo espaço, 10º ponto alto. Nós estamos na última carreira, a qual vamos ficar com 10 pontos altos. Voltei aqui de novo, no meu segundo motivo, um ponto alto, segundo, 2 pontos altos, terceiro, um ponto alto, quarto, um ponto alto, quinto, um ponto alto, sexto, um ponto alto, sétimo, um ponto alto, nono, um ponto alto, 10º, nono, né, gente? Um ponto alto, voltei, agora sim, 10º ponto alto, uma correntinha de separação. Olha aí pra vocês verem. Vou fazer o último aqui com vocês, então vamos. Um ponto alto no primeiro, segundo, um ponto alto, terceiro, da mesma altura, puxou, da mesma altura, puxou, dá o terceiro ponto alto, ó. Quarto ponto alto, quinto ponto alto, sexto ponto alto, sétimo ponto alto, oitavo ponto alto, ó, nono ponto alto, lacei, voltei no mesmo ponto, 10º ponto alto. Então, eu vou fazer aqui as minhas e volto com vocês. Então, meus amores, cheguei aqui no último ponto. Agora, eu vou mostrar pra vocês a forma que eu arremato essa base, tá bom? Essa daqui é a base simples, tá? Se você achar que a sua base ficou muito pequena, você pode introduzir aqui e fazer uma carreira de ponto alto, somente ponto alto em cima de ponto alto, bem assim. Eu não vou fazer, tá, gente? Porque pra mim, o tamanho aqui, ele dá super. Você pode fazer, ó, um ponto alto para cada ponto de base, mantendo a mesma quantidade de pontos, tá? Você pode fazer aqui, ó, um ponto alto para cada ponto, sem fazer aumento nenhum, tá? Você pode fazer desse jeito para ele ficar maiorzinho um pouquinho. Chegar aqui no espacinho de uma correntinha, você vai introduzir, fazer um ponto alto também e continuar aqui a fazer um ponto alto. Você pode fazer desse jeito, se você quer ele maior um pouquinho, tá? Ele vai aumentar aí mais ou menos uns 3 centímetros. Se você não quer, mas você não quer com esse acabamento aberto aqui, o que que você pode fazer? Você pode vir aqui, você já tem este ponto aqui, você pode fazer uma, 2 correntinhas para dar a altura do ponto baixo e ir no próximo e fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. O ponto baixo ele puxa, puxa e puxa direto. 2, sem dar laçada, tá? Então, assim, ó, ponto baixo, puxou, ponto baixo, puxou, ponto baixo, puxou na correntinha, ponto baixo, e aqui vai, ponto baixo, tá? Eu vou fazer este modelo aqui, e neste modelo aqui não tem nenhum desses acabamentos. Isso é uma
decisão sua se você quer fazer algum tipo de acabamento nele, tá bom? Como eu não vou fazer nenhum desses acabamentos, então eu vou voltar aqui com vocês, ó. Terminei meu último ponto alto, vou fazer uma correntinha, vou pegar mais ou menos, gente, aqui ó, mais ou menos 4 dedos de fio, mais ou menos 4 dedos de fio pra mim poder fazer um arremate bem bacana. Vou cortar aqui, ó, tirei essa ponta pra lá, e aqui eu tenho a minha correntinha, tá vendo? Eu vou puxar toda, sem apertar, porque senão isso aqui vai virar um nó. Tá vendo? Eu tenho meu primeiro ponto alto, que é o falso ponto alto, e eu tenho o segundo aqui. Tá vendo bem o buraquinho aqui do segundo? Nós vamos pegar a agulha, você pode fazer com a agulha de tapeceiro também. Eu faço com a agulha normal. Nós vamos introduzindo aqui, ó, 2 argolinhas, tá vendo? Aqui. 2 argolinhas sem puxar, para não virar um nó. Eu vou puxar esse fio para dentro, ó, com muita delicadeza para não apertar a minha correntinha. Puxei, vou dentro da minha correntinha, por baixo dela, vou introduzir a minha agulha, ó. Meu dedão ficou na frente, ó. Aqui, ó. Temos a correntinha, vou introduzir a agulha aqui, ó, dentro dela. Ó, segura aqui. Introduzo a agulha dentro da correntinha. Vou pegar o meu fio, puxar de volta. Aí, eu conserto aqui a minha correntinha. Viu? Fiquei aqui com esse fio pra frente. Vou de trás pra frente, de trás pra frente. Quando eu venho, eu não entro nessa argolinha aqui, então agora eu vou de trás do trabalho, eu vou enfiar minha agulha nessa argolinha. Deu pra vocês verem? Eu vou de trás aqui, ó, entro no meio dos 2 pontos altos. Agora, eu viro a minha agulha pra mim entrar aqui nessa primeira argolinha, viu? E eu vou pegar o meu fio e vou puxar para trás. Fechei aqui, viu? Fechado. Agora, eu vou vir aqui atrás, vou passar por entre as tramas do ponto alto, ó. Nessa hora aqui é bom você pegar uma agulha de tapeceiro, quem não tem muita prática. Eu puxo aqui, uma, eu introduzo aqui, puxo 2. Agora, eu venho por meio dos meus pontos altos, aqui, entrelaçando ela aqui, pra poder depois eu fazer um acabamento bem limpo, tá? Só puxo, ó. Puxo. Às vezes fica difícil de passar por um e outro, mas tá aqui, ó. Puxei. A mesma coisa eu faço com o anel mágico. Introduzo a minha agulha aqui. Se vocês quiserem, pode fazer com uma agulha mais fina. Vou puxar, pra poder não soltar. E depois eu faço um acabamento aqui, um nozinho. Mas isso eu volto pra fazer com vocês, tá bom? Agora, vamos pra segunda parte do nosso suplá. Então, gente, pra fazer as tulipas, eu vou usar 2 fios. Eu vou usar este aqui pra fazer as folhinhas, que é o gramado cor 9536. Esse vai ser o que eu vou usar primeiro. E eu vou usar este aqui, o Barroco Max Color 1289, que é a cor canário. Eu vou usar para fazer as tulipinhas o fio 4, tá? Mas você pode fazer com o fio que você tem. A gente só vai se ater um pouco que o fio 4 eu faço um pontinho a mais. O fio número 6 eu faço um pontinho a menos, tá bom? Mas eu vou explicar tudinho certinho pra vocês. E você pode usar o fio que você tem em casa, você pode usar
o fio 6, tá? Você pode usar o fio Anne duplo também, tá? Ah, eu não tenho esse fio 4, uso o fio Anne duplo. Você pode usar o fio Duna, tá bom? Você pode usar fio amigurumi, você pode usar o fio que você quiser, tá certo? A gente só se atém um pouquinho pelo Tex. O Tex desse aqui é 590, né? O Tex de um fio 6 é maior um pouco. Então, ele te dá menos pontos ali no intervalo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu barbante. Escolher essa cor aqui, o gramado. E como é que eu vou começar aqui? Eu vou mostrar pra vocês esse daqui, pra vocês verem como é que é essa folhinha aqui. Tá vendo que ela é bem assim, ovalzinha assim, parecendo mesmo uma folhinha? Eu vou fazer essa folhinha, tá bom? E aqui, olha, pra vocês verem a minha tulipinha, como é que ela ficou. Bem delicadinha, tá bom? Então, vamos começar. Vou pegar o meu fio, deixando um pedaço pra arremate. Vou fazer igual eu faço pra fazer o falso ponto alto. Vou dar 2 laçadas na agulha e este fio vai continuar aqui, viu? Ó, 2, vou prender aqui, nesta mão vai ficar esse espaço, vou dar 2 laçadas na agulha e eu vou segurar. Vou vir em qualquer espacinho, se você quer vir aqui onde que você arrematou, pula o primeiro, tá? Que foi onde que você arrematou, vem aqui no segundo, ó. Introduz a agulha lá e puxa. Entenderam? Ó. Prendo aqui debaixo da minha agulha, dou 2 laçadas na agulha, tô com 2 laçadas, venho aqui, olha, no pontinho, o buraquinho, tá vendo? Nas 2 argolinhas e vou puxar. Vou tirar 2. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem, entenderem. Peguei o meu fio, seguro ele aqui, ó, eu seguro minha agulha assim. Então, eu seguro ele debaixo aqui da minha agulha, prendo essa parte, dou 1, 2 voltinhas. Agora, eu vou segurar o meu fio do jeito que eu tô acostumada a segurar aqui, ó. Introduzo em qualquer ponto alto, tenho 3 laçadinhas. Essa laçadinha, essa que eu também coloquei na agulha e essa que eu puxei lá de trás. 1 laçada. Vou dar outra laçada na agulha, introduzir no mesmo espaço, puxar. Mesma altura, todos os 3, ó. Vou puxar, vou ficar com 2 na agulha. Agora, eu vou vir, vou puxar essas 2. E agora, eu vou virar e puxar essa aqui. Entenderam? Vou fazer de novo. Vou fazer de novo. Prendi, dei 2 laçadas na agulha, introduzi aqui no ponto, puxei 2. Tô com 2 laçadas na agulha. Dou mais uma laçada, introduzi no mesmo ponto. Tô com 3 laçadas, puxo mais 2. Fiquei com 2 laçadas, vou puxar essas 2 e virar... Opa, saiu aqui. E virar essa agulha aqui pra trás e puxar a terceira. Agora, eu seguro bem essa aqui, tá bom? Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Gente, deixa isso aqui bem pra trás, por isso que tem que ser um fio bem grandinho, coisa de uns 4 dedos, igual eu fiz do outro, pra poder você ter essa margem aqui pra você trabalhar, ok?
Agora, rodei de novo, uma laçada, volto no mesmo ponto, tô com 2 laçadas, puxo 2. Fiquei com mais 2. De novo, no mesmo ponto de base, tiro mais 2 e agora eu vou tirar as 3 juntas. Fiz o meu primeiro par de folhinhas e este fio você vai deixando aqui, ok? Sem dar nenhuma correntinha de espaço, eu vou pular. Só você contar os buraquinhos, ó. Vou pular 1, 2, 3. Vou laçar a minha agulha no quarto, eu coloco meu ponto de novo. Fiquei com 2 argolinhas. Puxo. Eu vou colocar esse suplá aqui de baixo, que aí fica melhor pra vocês verem. Tá? De novo, lacei a minha agulha, vou contar aqui, ó. Não o ponto que você introduziu aqui, você fez lequinho. Você vai contar adiante, ó. 1, 2, 3. No quarto, você vai introduzir a agulha, vai puxar. Vai ficar com 2 laçadas, vai tirar 2. Você vai entrar de novo, vai ficar com 3 laçadas, vai tirar 2. Você vai ficar com 3, agora você vai puxar todas de uma vez. Fez uma folhinha. 1, 2, 3 correntinhas. Laçada na agulha, no mesmo espaço, você vai introduzir e puxar uma laçada. Da mesma altura laçada, você vai tirar uma. Você vai voltar a fazer mais uma laçada, introduzir no mesmo buraquinho aqui, mesmo tamanho, puxa 2, depois você puxa tudo junto. Temos aqui o nosso segundo parzinho de folhinha. Introduzir novamente aqui, ó, laçada, conta 1, 2, 3, ó, ficou com 2, puxa, depois laça de novo, tô com 3, puxa 2, depois você vai puxar todas as 3 juntas. Façam bem devagar, tá, gente, pra vocês não perderem. Faço 1, 2, 3 correntinhas, laço minha agulha, no mesmo espaço, puxo de novo, vou ficar com 3, puxo 2, deixo 2, laçada na agulha, introduzo no mesmo lugar, puxa 2, ficou com 3, puxa todas as 3 juntas. Aqui, você vai contar o espaço como se você estivesse contando um ponto, tá? Então, o espacinho 1, primeiro ponto, o buraquinho do primeiro ponto tá aqui, ó. Então, 2 e 3, entenderam? Correntinha, você vai contar como um espaço de um ponto. Aqui, esse primeiro ponto, você vai contar como 2 e aqui 3. Então, você vai pular 1, 2, 3. No quarto aqui, você vai inserir sua agulha e fazer aqui a metade. Laçou na agulha de novo, tira 2, depois você vai tirar todos os 3 juntinhos. Gente, no começo parece que vai dar tudo errado, mas vai dar certo, tá? 1, 2, 3 correntinhas, laçou, introduziu no mesmo lugar, puxa 2, fiquei com 2 na agulha, lacei, introduzi de novo no mesmo ponto, puxa mais 2, puxa os 3 juntos, mais uma folhinha. De novo, pula 1, pula 2, pula 3, venho no quarto, introduzo a minha agulha, fiquei com 3 na agulha, puxa 2. Virei de novo, fiquei com 4 laçadinhas, puxa 2, fiquei com 3, puxa as 3 juntas. 1, 2, 3 correntinhas,
Lacei, introduzi no mesmo lugar, fiquei com 3, puxei 2. Lacei de novo, introduzi no mesmo lugar, fiquei com 4, puxa 2, puxa 3. Entenderam? E aqui, vai dar no espacinho, ó. Então, ó, pulei, fiz uma laçada, pulei 1, pulei 2, pulei 3, deu no meio espacinho. Então, vou fazer aqui no espacinho. Lacei, puxei 1. Voltei, lacei, puxei mais 1. Olha lá. Deu certinho. Puxa tudo junto. De novo. 1, 2, 3. Lacei no espaço. Volto. Lacei de novo. Volto dentro do mesmo espaço. Puxa 2, puxa 3. E assim vai ser durante a nossa carreira todinha, tá vendo? Cada hora ele vai dar em um pontinho. Se der no espacinho, você vai fazer no espacinho. Aqui o espacinho você vai contar como um ponto para você pular, tá bom? Porque temos uma correntinha, então essa correntinha você vai contar ela para poder pular, para poder dar certinho também, tá certo? Eu vou fazer aqui a minha carreira todinha e volto aqui com vocês pra gente fechar. Voltei aqui com vocês só para vocês verem aqui o que vai acontecer. Como que eu vou fazer para contar a correntinha, olha aqui. Eu fiz aqui, puxei tudo, aí tá vendo? Deu aqui no penúltimo ponto, eu vou contar 1, 2, 3 com a correntinha, tá vendo? Eu tenho a correntinha aqui. 1, 2, 3 com a correntinha e vou fazer no primeiro ponto alto, ó. Que vai dar certinho. 1, 2, 3, que é o espaço da correntinha. E aí, eu vou fazer aqui a minha folhinha. Tá vendo, gente? Cada hora vai dar num espacinho. Quando você faz aqueles acabamentos que eu falei, vocês não têm isso. Vocês só vão contar 1, 2, 3, tá? Mas se vocês forem seguir a videoaula aqui do jeitinho que eu estou fazendo, aí vocês vão ver, tá? Que cada hora vai dar num pontinho. E não esqueçam de contar a correntinha como um pontinho, porque senão no último não bate, tá bom? Eu vou voltar aqui para terminar minha carreira e já volto aqui com vocês. Então, meus amores, mostrando aqui pra vocês, olha aqui a minha base. Pronta. Tá vendo? Olha aqui pra vocês verem, eu tô no último aqui. E como é que bate certinho, ó. Tem um ponto alto aqui, uma correntinha aqui e um ponto alto do lado de cá, porque a gente começou no segundo. Então, 1, 2, 3. Essa sequência aqui, essa contagem de pontos bate certinho, tá bom? Vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz, puxar mais ou menos uns 4 dedos de fio. Vou cortar. Vou separar aqui. Vou puxar devagar para poder não apertar o ponto. Cuidado com esse aqui, tá? Agora, vocês estão vendo que aqui, ó, tem um buraquinho bem aqui, ó. Tá vendo? Vocês vão introduzir aqui. Passou a primeira argolinha. Olha lá, ó, passou a segunda. Viram? Vou aqui de novo, ó. Aqui o buraquinho aqui, tá vendo? Passei a primeira argolinha. Passei a segunda. Tá vendo? Vou pegar o meu fio de cá e vou puxar ele aqui dentro, ó. Viu? De novo. Passei a primeira, passei a segunda. Cuidado com esse fio aqui, deixa ele sempre pra baixo. E não tinha focado, vamos de novo. Passei a primeira, passei a segunda.
pego este fio aqui e puxo, ó. Puxo. Ó. Puxei ele todo pra frente. Agora, eu vou fazer o seguinte, tá vendo, gente? Tem essa argolinha e essa argolinha. Eu vou introduzir nas três, ó. Ah, passou nas duas direto. 1, 2, 3. Viu? Vamos de novo aqui, pra vocês verem. Bem aqui, ó. Temos 3 argolinhas aqui, ó. Temos 1, 2 e 3 aqui. Vamos introduzir a agulha. 1, 2, 3. Agora, eu vou pegar esse meu fio e vou passar pelas 3. Viu? De novo, vamos de novo, para melhor absorção. Então, vamos lá. Passei pela primeira, pela segunda, pela terceira. Puxei o meu fio, ó. Dá pra puxar facinho. Volto cá no buraquinho pela parte de trás, ó. Vou voltar aqui pela parte de trás, tá vendo o buraquinho aqui, ó? Então, o buraquinho tá bem aqui, vou voltar aqui pela parte de trás. Introduzir minha agulha, ó, nas duas argolinhas. Vou pegar o meu fio e, ó, puxo ele para trás. De novo. Entenderam? Vou voltar aqui de novo com vocês. Introduzo a agulha aqui, olha lá, ó. Dá pra você ver o buraquinho aqui atrás. Vou introduzir a minha agulha, ela vai passar a primeira e a segunda argolinha, as duas juntas, ó. Tem 2 argolinhas aqui. Vou pegar o meu fio, vou puxar ele para trás. Prontinho. Agora, esse fio, esses 2 fios, eu posso deixar aqui para fazer a tulipa por cima dele e arrematar, ou então eu posso pegar os 2 fios e vir aqui. Você pode colocar numa agulha de tapeceiro. Ó, eu posso vir aqui numa argolinha, puxa os 2 para baixo, venho aqui em mais alguma argolinha aqui, puxo novamente os 2 para baixo, vou dando uma ajeitada, e aqui, olha, tá vendo? Sempre fica esse espacinho aqui, ó. Então, gente, voltando aqui com vocês. Eu posso vir passando aqui, ó, por dentro das argolinhas, ó. Tá vendo do ponto? Por isso que é bom você não fazer muito apertado, ó. Posso introduzir aqui, seguro os meus 2 fios na agulha e puxo tudo junto, ó. Pronto. Saiu os 2. E aí, depois eu volto pra arrematar esse fio aqui, tá bom? Agora, a gente vai pras tulipinhas. E agora, eu vou ter uma coisa, eu vou trocar de agulha. Como o fio, o tex é menor, eu vou usar uma agulha menor. Eu vou usar a agulha número 3, tá bom? Eu vou pegar minha agulha número 3 e já volto aqui com vocês. Meus amores, a agulha número 3 que eu vou usar é igual a essa daqui, ó. Essa é a 3,5 milímetros e essa é a número 3. Acho que não tá focando aqui pra vocês. Essa aqui é a número 3. E essa é a 3,5 milímetros. Mas se você tiver uma agulha soft, eu também tenho. Se você tiver uma agulha soft, você pode fazer com a agulha soft, tá bom? Tranquilo. Então, vamos lá. Se você for fazer com o fio 6, você continua com a agulha 3,5.
tá? Se você for fazer com um fio 4, você diminui um pouquinho a agulha. Lembrando, se o seu ponto for muito apertado, mantém a agulha número 3,5. Se o seu ponto for muito largo, talvez você tenha que descer para uma agulha 2,5 milímetros, tá bom? Este aqui é o meu fio canário, aqui ó, cor, eita, não tá focando, cor 1289, canário, tá? E como é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou achar a ponta do meu fio. E tirar uma quantidade boa de fio aqui. E a tulipinha, gente, é um ponto pipoca, né? Se você sabe como faz um ponto pipoca, é igualzinho. Eu começo aqui do mesmo jeito que eu comecei pra fazer aqui. Vou escolher qualquer uma das minhas folhinhas, tá? Eu vou segurar, vou dar 2 laçadas na agulha e vou pôr aqui pra trás, do mesmo jeito. Ou então, eu posso pegar o fio, segurar aqui atrás da minha agulha, dar 2 laçadas, tá? Do mesmo jeito que eu iniciei pra fazer a folhinha. Então, bora lá. 1, 2 laçadas na agulha, prendi esse fio aqui no meu dedo, vou em qualquer um dos espacinhos, vou puxar, vocês viram, gente, ó, vou de frente para trás dentro do espacinho, vou puxar e vou tirar 1, e aqui eu já tiro mais 1, deixei o meu espaço de fio. Voltando aqui com vocês de novo, porque eu acho que não tinha focado. 1 laçada na agulha, 2 laçadas na agulha, segurei. Venho em qualquer espacinho, introduzo de frente para trás, puxo uma laçada, tiro 2, tiro 2, reservo esse fio, tá? Deixo esse fio para trás. Vou fazer uma laçada, entrar dentro do meu espaço, tiro 2, tiro mais 2, segundo ponto alto. Laçada na agulha, de novo, tiro 2, terceiro ponto alto. Laçada na agulha, tiro 2, quarto ponto alto. Laçada na agulha, de novo, tiro 2, quinto ponto alto. Laçada na agulha, novamente, tiro 2, sexto ponto alto. Se você estiver fazendo com fio 6, é bom você fazer 5. Se você quiser uma tulipa mais gordinha, faz 6, igual eu tô fazendo aqui. Se você acha que a tulipa vai ficar muito murchinha aqui, você faz com 7, tá bom? A quantidade de pontos que você vai fazer aqui não vai interferir muita coisa. Agora, você vai pegar aqui, lembra que esse ponto tem um espacinho lá atrás? Você vai pegar a primeira argolinha aqui, sem puxar, porque senão você vai puxar esse fio todo. Vai virar lá pra trás, tá vendo? Vai pegar essa primeira argolinha e vai puxar pra frente. Entenderam? Vamos lá de novo. Deixa eu colocar esse aqui, que eu acho que assim dá pra ver melhor. Deixa eu refazer aqui, porque desmanchou. Pega a sua agulha, vem aqui no primeiro pontinho, naquela argolinha que tem no primeiro pontinho, que a gente sempre introduz nela pra ir lá pra trás. Fiou a agulha lá pra trás. Pega
o seu pontinho em cada frente que sobrou sua argolinha, puxa, pronto. Esse fio você continua deixando ele aqui pra trás. Agora, você vai fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui você formou uma argolinha, tá vendo? Tem um buraquinho aqui que sai cá atrás, ó. Esse buraco sai cá atrás. Você vai introduzir a agulha aqui e vai fazer um ponto baixo. Vou fazer de novo aqui, ó. Fiz as minhas 3 correntinhas. Aqui dentro, ó, tem o buraquinho, tá vendo, ó? Introduzo ela lá no buraquinho, ela vai sair cá embaixo. Vou puxar o fio aqui. E fiquei com 2 argolinhas na agulha, puxo as duas juntas, um ponto baixo. Viu? Deu uma pipoquinha aqui. Já deu aqui um picôzinho. Vou fazer de novo 1, 2, 3. Vou introduzir no mesmo lugar. Aqui, ó. Vou introduzir no mesmo lugar. Vou puxar, fiquei com 2 argolinhas. E fiz o segundo picôzinho. De novo, 1, 2, 3. Voltei aqui no mesmo lugar. Puxei de trás pra frente, fiquei com 2 argolinhas. Um ponto baixo. Fiquei com 3. Com os 3, essas 3 aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Fiz 1, 2 correntinhas entre um ponto e outro. Não vou introduzir aqui neste buraco, não. Entre um ponto e outro, vou vir aqui por baixo dele. E aqui, fiquei com 2 argolinhas, um ponto baixo. Entenderam? De novo aqui. Fiz o meu último picôzinho aqui. Vou vir, vou fazer 1, 2 correntinhas. Se você estiver fazendo com fio 6, você pode fazer uma correntinha só. Tá vendo? Tem um buraco aqui, ó. Tem um buraco aqui. Eu não vou introduzir nesse buraco aqui, passa nas 2 argolinhas. Eu vou introduzir lá embaixo, pra pegar outra laçadinha, vou virar e vou puxar 2, um ponto baixo. Vou fazer 1, 2 correntinhas, laçada na agulha, vou introduzir aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto. Laçada na agulha novamente, 2 pontos altos. Laçada na agulha, 3 pontos altos. Laçada na agulha, puxei, ó, 4 pontos altos. Laçada na agulha novamente, puxei, 5 pontos altos. Laçada na agulha, puxei de novo, 6 pontos altos. Vou dar uma alongadinha no meu fio. Vou tirar a minha agulha, vou vir no primeiro ponto. Aqui, gente, ele já te dá o buraquinho aqui, ó. Vou introduzir a minha agulha, vou pegar este pontinho aqui, com o ganchinho da minha agulha, eu vou puxar ele pra dentro desse ponto. Fiz 1, 2, 3 correntinhas, vou introduzir bem neste buraquinho que se forma aqui e sai aqui atrás, ó. Não tá focando. Aqui, ó, sai aqui atrás. Então, vamos puxar e fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, de novo, no buraquinho. Um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, de novo dentro do mesmo buraquinho, ó, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas, venho aqui, não vou introduzir neste buraco que se forma aqui,
vou pegar até aqui embaixo, ó. Um ponto baixo. E aqui nós já temos 2 tulipinhas. Se você quiser fazer ela mais gordinha, pode fazer com 7 pontos altos, tá bom? De novo, 1, 2, vou fazer mais essa aqui com vocês. Vamos lá, ó, introduziu 1, 2, tirou a primeira, tirou a segunda, um ponto alto. Tira 2, 2 pontos altos. De novo, tira 2, 3 pontos altos. De novo, tira 2, ó, 4 pontos altos. Tira 2, 5 pontos altos. Tira 2, 6 pontos altos. Alongo um pouquinho meu fio, bem pouquinha coisa. Introduzo no buraquinho aqui do primeiro fio, ó, gente, passa direitinho aqui, ó, uma argolinha e outra, tá vendo? Ó, pego a minha argolinha, puxo pra dentro aqui, volto, 1, 2, 3, vou lá no buraquinho que tem aqui, ó, passa até lá embaixo, volto um ponto baixo. 1, 2, 3, introduzo novamente aqui, um ponto baixo. 1, 2, 3, introduzo novamente aqui, outro ponto baixo. Temos aqui os nossos picozinhos da nossa tulipinha. 1, 2 correntinhas, venho aqui entre meio, um joguinho de folhinha e outro, introduzo minha agulha em tudo, não só no buraquinho, um ponto baixo. 1, 2 correntinhas e vou começar de novo com a tulipinha. E assim vai ficando as nossas tulipinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Primeiro pontinho, puxo, faço 1, 2, 3, ó, buraquinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, no mesmo buraquinho, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, no mesmo buraquinho, um ponto baixo. 1, 2, pego todas as laçadas aqui, um ponto baixo. E assim vai ficando. Eu vou terminar as minhas aqui e já volto com vocês. Prontinho, meus amores, vocês piscaram e eu voltei aqui. Então, gente, eu já fiz aqui as minhas 2 correntinhas. Vou fazer aquele mesmo esquema, mais ou menos uns 4 dedos de fio. Vou cortar o meu fio. Vou puxar suavemente para não, né, deixar a minha correntinha torta. Vou vincar, gente, lá naquele primeiro fio, vocês lembram? Lá naquele primeiro lá, olha aqui. Eu vou introduzir minha agulha dentro lá daquele primeiro. Vou puxar, ó. Vou vincar na minha correntinha, de baixo para cima. Vou puxar também. Vou voltar com esse fio para trás, ó. E aí, eu fechei a minha última aqui. Vou voltar pra cá. Agora será a hora do arremate. Vou vir aqui, ó, por dentro das argolinhas e vou puxando o fio, ó. Vou vir aqui mais uma
e vou puxando. E aí, aqui eu já posso puxar aqui, ó, por dentro, ó. Eu vou pegando por dentro. Cheguei aqui, pego meus 2 fiozinhos e puxo. Ó. Agora, como é que eu vou arrematar? Isso aqui vale para todos os arremates que estão aqui, tá? Eu vou pegar aqui. Gente, vocês estão vendo que tem essa argolinha aqui dentro? Eu vou introduzir minha agulha aqui. Se não der, gente, vocês pegam uma agulha menor, tá? Essa aqui vai dar? Dá. Aqui, ó. Aí, agora eu vou pegar um dos meus fiozinhos só, tô com 2. Vou pegar, vou puxar aqui. Olha, eu posso pôr um pinguinho de cola, ou posso não colocar. Eu gosto de colocar. Eu uso, gente, a cola líquida de silicone, tá? Você pode usar cola pano, cola jeans. Você pode usar a cola que você achar melhor, tá? Eu coloco aqui, ó, bem mínimozinho mesmo, uma gotinha só, antes de dar o nozinho. Aí, eu vou dar o nozinho em cima dessa cola, ó. Dou um. E puxo bem pra poder pegar essa cola, pra essa cola não ficar espalhada ali. Eita, tem hora que a unha atrapalha a gente. Aqui. Ó, eu puxo lá, tá vendo? Pra mim puxar bem a cola. Eu vou vir aqui bem no retinho e corto bem rentezinho. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse último fiozinho e vou puxar ele pra frente, pra ele tampar esse nozinho. E aí, ele tampou. Com o fio, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Com o fio 85% algodão, que é esse aqui, o que que eu vou fazer? Esse daqui é um fio 6, então eu vou abrir 3 perninhas para cada lado. E aí, aqui, o que que eu vou fazer? Aqui eu vou vir no pontinho da frente, por trás, tá, gente? Ó, vou puxar o meu fio, vou fazer a mesma coisinha, tá? Vou pôr um pinguinho bem pequenininho de cola lá dentro da trama desse aqui, tá vendo? Ó, eu puxo assim, ó, abriu a tramazinha aqui. Então, cuidado pra não varar lá pro outro lado, tá bom? Eu vou colocar lá um fiozinho, uma gotinha pequenininha de cola. E eu vou fazer um nozinho lá pra dentro da trama. 2 nozinhos. Vou cortar o meu fiozinho e vou puxar essa tramazinha pra frente. Pronto, eu escondi o meu nozinho. E assim por diante eu vou fazendo. Aqui. Aqui, eu vou introduzir minha agulha aqui, na cabeça do pontinho de baixo. Vou puxar um dos fios aqui pra baixo. Eita, aqui. Ó, esse aqui é mais grosso. Dá pra fazer, Bê? Dá pra fazer. Olha, eu puxo bem aqui pra poder ficar bem lá dentro da trama colinha. Venho aqui, pingo uma gotinha de cola. Gente, é bem pouquinho, tá? Vou fazer, ó, um nozinho. Não aperta muito o primeiro, pra não repuxar lá. Aí, o segundo, você já faz um pouquinho mais de pressão. Cortei. Ó, vou cortar bem rentinho. Gente, aí é só puxar aqui, ó, a trama. Que o nozinho, ele vai ficar bem escondidinho aqui dentro, ó. Tá vendo? Puxa bem aqui, pra poder a tramazinha ficar certinha. E aí, o nozinho fica aqui dentro. Tá bom? Então, gente, este aqui é o meu suplá tulipas, feitinho aqui junto com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Deixa eu ver se eu acho uma fita pra poder pesar, pra poder medir ele aqui com vocês. Ver a medida que ele ficou. A minha fita
está aqui. E a minha balança também. Não sei se o áudio ficou longe, gente, mas se ficou longe, eu fui pegar uma fita e a balança. Olha aqui. Ele ficou de um picôzinho ao outro, ele ficou com 36 centímetros. Foi igual eu falei, se você quiser maior, você aumenta uma carreira e ele vai ficar mais ou menos com uns 40 centímetros, tá? Ficou com 36 centímetros. E, gente, o peso dele aqui, contando que a gente já arrematou algumas partes dele, o peso dele ficou com 118 gramas, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula aqui no canal. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar um joinha aí pra gente. Curte, comenta, compartilha, tá bom? Que vai ajudar muita gente aqui no engajamento do canal. E é isso aí. Quem fizer, depois manda aqui pra mim que fez, se gostou da videoaula, tá bom? É isso, meus amores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!